Veja agora a narrativa épica inspirada na Bíblia. A mais perfeita criação de Deus. No princípio, quando ainda não havia tempo nem espaço, Deus decidiu trazer o universo à existência com sua palavra poderosa. Em um ato de infinita sabedoria e amor, Ele começou a moldar o vazio, transformando o nada em tudo o que conhecemos. Luz e trevas, céu e terra, mares e montanhas, plantas e animais, cada detalhe surgiu das suas mãos, culminando na criação do ser humano, feito à sua imagem e semelhança. E assim, em 6 dias, o mundo foi cuidadosamente tecido por suas palavras, um reflexo de sua glória e criatividade. No 7º dia, Deus descansou, contemplando a obra perfeita que havia feito, marcando o início de um universo vibrante e cheio de vida. A história já vai começar. Enquanto isso, faça sua inscrição no canal, ative as notificações e após findar o vídeo compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Era uma vez, no silêncio eterno e na vastidão sem forma, onde o tempo e o espaço ainda não existiam, Deus, em sua infinita sabedoria e poder, decidiu dar início à criação de tudo o que é e tudo o que seria. Não havia nada além da presença divina, um vazio profundo e absoluto dominava a extensão do nada. No entanto, Deus sentiu em seu coração um desejo ardente de criar algo maravilhoso, algo que refletisse sua glória, sua criatividade, acima de tudo, seu amor. No primeiro dia, Deus olhou para o vazio e decidiu que era hora de começar. Ele pronunciou, com uma voz tão suave quanto o mais doce dos ventos e tão poderosa quanto o trovão mais estrondoso: haja luz. E, de repente, a luz surgiu, brilhante e pura, como uma nascente jorrando vida onde antes não havia nada. Esta luz não era apenas uma mera iluminação, era a manifestação do próprio poder de Deus, banhando o vazio com calor, energia e propósito. Ele viu que a luz era boa, cheia de potencial e esperança. Então, separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Este primeiro ato de criação foi um sinal do início da ordem no caos, da vida na ausência de ser. E assim, houve tarde e manhã, o primeiro dia. No segundo dia, Deus olhou para o universo nascente e decidiu que era necessário algo mais. Ele falou novamente, e sua palavra era a força criadora. Haja um firmamento no meio das águas, e separe águas de águas. E assim, uma vasta expansão se abriu, um espaço infinito e imenso que se estendia em todas as direções. Esse firmamento, que Deus chamou de céus, separava as águas acima, que pairavam como um manto de mistério, das águas abaixo, que começavam a tomar forma. O firmamento era vasto, e nele, Deus colocou os princípios da gravidade e da atração, das forças invisíveis que governariam o cosmos. Ele moldou a extensão celeste com as suas mãos divinas, tal como um oleiro molda o barro, criando o espaço que sustentaria tudo o que estava por vir. Houve tarde e manhã, e assim terminou o segundo dia, com o firmamento brilhando no novo céu. No terceiro dia, Deus voltou seus olhos para as águas que cobriam o mundo recém-criado. Com um movimento de sua vontade, ele ordenou que as águas debaixo dos céus se reúnam em um só lugar, e que apareça a terra seca. E, como que obedecendo a uma dança celestial, as águas se afastaram, recuando para formar os vastos oceanos, mares e rios, enquanto a terra seca emergia como uma promessa de futuro. Deus chamou a terra seca de a terra e as águas reunidas de mares. Mas sua criação não parou aí. Ele olhou para a terra e, com um sorriso de contentamento, decretou: produz a terra vegetação, plantas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. E assim, sob a terra fértil, sementes começaram a brotar,
crescendo rapidamente em uma miríade de plantas verdes, arbustos, flores e árvores de todos os tipos. As montanhas se ergueram majestosas, os vales se abriram e os campos se encheram de vida. Deus viu que tudo isso era bom, pois cada folha e cada flor era uma expressão de sua criatividade infinita. Houve tarde e manhã, e o terceiro dia chegou ao fim, com a terra em plena exuberância de cores e formas. No quarto dia, Deus contemplou o céu vasto e vazio que havia criado. Sabendo que o universo precisava de uma estrutura maior, ele disse: já haja luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite, e sirvam elas de sinais para marcar as estações, os dias e os anos. E assim, Deus colocou no céu 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, que ele chamou de sol, e o menor para governar a noite, que ele chamou de lua. Ao redor desses luminares, ele espalhou as estrelas, inúmeras como os grãos de areia em uma praia eterna. Cada estrela era um farol no céu, uma chama de esperança e uma promessa de que, mesmo na escuridão, havia luz. As constelações tomaram forma, traçando histórias no firmamento que guiariam e inspirariam as gerações futuras. Com esses luminares, Deus estabeleceu a ordem do tempo e dos ciclos naturais, definindo o ritmo da vida na Terra. E ele viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, e assim o quarto dia se completou, com o céu brilhando de uma beleza resplandecente. No quinto dia, Deus voltou sua atenção para as águas e para o céu. Ele disse: que as águas fiquem cheias de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E, num instante, o mar se encheu de vida. Peixes de todas as cores e formas começaram a nadar, dançando nas profundezas azuis e verdes. Baleias majestosas deslizaram pelas ondas, enquanto cardumes brilhantes cintilavam sob a luz do sol. Nos céus, as aves tomaram seu lugar, desde os pássaros mais diminutos até as águias imponentes, cada uma com seu canto, seu voo e sua graça. O ar estava cheio do som da vida, e os mares, de movimento. Deus abençoou todos os seres vivos, dizendo-lhes: sejam fecundos e multipliquem-se, encham as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Ele viu que tudo isso era bom, pois a vida havia começado a florescer em todas as suas formas, movendo-se e respirando, vibrando com a energia da criação. Houve tarde e manhã, e o quinto dia passou, deixando um mundo mais vivo e mais cheio de maravilhas. No sexto dia, Deus olhou para a terra e decidiu que faltava algo mais. Ele disse: produz a terra seres vivos conforme a sua espécie, e gado, répteis e animais selvagens, conforme a sua espécie. E, como um sopro de vida, a terra começou a vibrar. De repente, animais de todos os tipos e tamanhos começaram a surgir. Os campos foram preenchidos com o pisoteio de grandes manadas de gado e o galopar de cavalos selvagens. Nos bosques e florestas, os tigres se moviam com graça furtiva, enquanto os elefantes caminhavam com uma majestade inigualável. Deus observou todos esses seres, cada um uma obra-prima em si, e viu que eles eram bons. Mas, ainda assim, algo mais era necessário para completar sua criação. Então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que eles dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. Ele criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Deus também criou a mulher a partir de uma costela do homem, como sua companheira, igual em dignidade e valor. Juntos, eles eram a coroação da criação, reflexos do próprio Criador, capazes de pensar, sentir, amar e cuidar da criação. Deus os abençoou e disse: sejam fecundos e multipliquem-se. Encham a terra e sujeitem-na.
Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ele deu ao ser humano o poder e a responsabilidade de cuidar do mundo, de ser guardião da criação. Deus viu tudo o que havia feito, e viu que era muito bom. Houve tarde e manhã, e o sexto dia foi concluído, com a criação completa e o homem e a mulher prontos para viver e prosperar na terra que Deus havia preparado para eles. No sétimo dia, Deus contemplou tudo o que havia criado e decidiu descansar. Não porque estivesse cansado, mas para dar exemplo de um ritmo de trabalho e descanso, para marcar a sacralidade do tempo e para estabelecer um padrão para todos os seres vivos. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou de toda a obra que havia feito na criação. Este descanso era um tempo de contemplação, de celebração e de alegria pelo que havia sido realizado. Era um tempo de conexão entre o Criador e sua criação, um tempo de paz e harmonia. Deus havia criado um universo cheio de ordem, beleza e vida, um reflexo de sua glória e um testemunho de seu amor. E assim, o mundo foi criado, cheio de mistérios a serem descobertos, beleza a ser apreciada e vida a ser vivida. Cada elemento da criação era um pedaço do quebra-cabeça divino, uma nota na sinfonia da existência, uma pincelada na grande obra de arte do universo. E Deus viu que tudo isso era muito bom. A criação estava completa, mas a história do mundo estava apenas começando, uma história que continuaria a ser escrita por todas as gerações futuras, um convite eterno para a vida na Terra no Jardim do Éden onde tudo foi mudado.